Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estamos de volta para darmos continuidade à nossa série As Bem-aventuranças, falando sobre aquele momento tão marcante quando o nosso Senhor Jesus reúne-se com uma grande multidão e ele ali passa a ensinar sobre o reino de Deus. E na nossa sequência, nós iremos hoje ler, vou até colocar aqui no seu monitor a passagem de hoje. Nós vamos ler Mateus capítulo 5, o versículo 10. E as palavras do nosso Senhor Jesus foram estas: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembrando a vocês que a palavra bem-aventurado significa muito abençoado. Abençoado, abençoado, abençoado. 3 vezes abençoado. E aqui o nosso Senhor Jesus fala sobre aqueles que são ou que sofrem perseguições por causa da justiça. Não é qualquer tipo de perseguição e nem por qualquer motivo, não. Bem-aventurado é aquele que sofre perseguição por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho, por causa da sua fé. Porque quando nós sofremos perseguições, humilhações, calúnias, difamação, por sermos servos de Deus, por estarmos propagando a fé evangélica, por estarmos anunciando as boas novas da salvação em Cristo, por estarmos anunciando, segundo a ordem do Senhor Jesus, a palavra que conduz à vida eterna, ainda que esta palavra ela vá contra filosofias e religiões, e por causa disso surgem as perseguições, então o nosso Senhor Jesus disse: Bem-aventurados, abençoados são vocês que por causa da verdade do Evangelho sofrem perseguições. Há pessoas que sofrem perseguições porque fizeram algo mal, se envolveram em assuntos alheios, se envolveram com questões que não eram da sua competência e talvez hoje estão sofrendo por causa disso. Estão sendo perseguidas porque cometeram um crime. Veja, não é desse tipo de perseguição que a Bíblia se refere. Fala sobre as perseguições derivadas da justiça de Deus. Quando nós procuramos viver, praticar e anunciar a palavra de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus, ele falou sobre os perseguidos, e o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, que fica lá no finalzinho da Bíblia, quero colocar também aqui no seu monitor, 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 14. Nós vamos ler o 13 e o 14, mas o versículo é o 14. Pedro também fala a respeito das perseguições, fala sobre aqueles que por causa da justiça são maltratados, porque você sabe, a luz e as trevas, elas não se dão. Quando você anuncia a luz, as trevas logo tentam se levantar contra você. Bom, o texto diz assim, olha: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor,
com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha que texto tão maravilhoso, né? Então, o Espírito Santo, através de Pedro, está nos preparando para perseguições que podemos sofrer na nossa caminhada da fé. Mas ele diz o seguinte: quando você for questionado ou questionada por causa da sua esperança em Cristo, a esperança da sua vida eterna, a razão da sua fé, da sua fidelidade, do seu temor a Deus, que nós devemos estar pronto para responder a estas pessoas que levantam calúnias contra nós, mas estarmos prontos para responder com mansidão. Eu me lembro das palavras do Senhor Jesus quando ele falou assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. As pessoas, amigo e amiga, que perseguem os cristãos, que perseguem aqueles que vivem a fé, e às vezes esta perseguição acontece dentro da sua própria casa. Quando a sua família observa que você é uma pessoa voltada a Deus, dedicada a Deus, comprometida com a palavra dele, e começam então a se levantar, zombar, caluniar, ameaçar, difamar você, não é? Por causa da sua fé. Não se preocupe. Bem-aventurados sois por causa disso. E amanhã, quando eles perguntarem a razão da sua fé, da sua esperança em Cristo, tenha mansidão e explique. Por quê? Porque muitas vezes o mal, as forças do mal estão usando aquelas pessoas para se levantar contra você. Mas quando você tiver a oportunidade de explicar a elas o porquê da sua fé, faça com mansidão. Por quê? Você poderá, através da sua mansidão e a explicação da sua esperança em Cristo, falando por que você crê em Jesus, falando sobre a morte de Cristo por você, a remissão dos pecados, o sacrifício de Cristo para te salvar, você pode ganhar almas para o reino dos céus. Então, não se preocupe com as perseguições. Elas virão contra todos aqueles que procuram viver a palavra de Deus. Mas lembre-se, quando isso acontecer, bem-aventurados sois, porque será grande o vosso galardão no céu. Tá bom? Então, foram essas as palavras, os ensinos do nosso Senhor Jesus. Nós voltaremos no nosso próximo encontro para dar continuidade sobre as perseguições, sobre o caráter cristão, sobre a vida cristã, sobre as bem-aventuranças em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Olha, a todos um forte abraço, que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!